Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar um pouco pra vocês sobre Disclosure Day, ou Dia D, como foi a tradução, né? Terrível, terrível termo. Parece filme de guerra, né? Mas não tem nada a ver. Que é o novo filme de ET do Spielberg. E honestamente, eu queria começar esse vídeo falando que o Spielberg é um dos maiores diretores vivos atualmente. Se a gente for considerar os que já morreram, né? Ele realmente cai em algumas posições. Ele é muito bom, mas ele não é um Kurosawa, né? Ele não é um Godard, ele não é um Kubrick, não é um Tarkovsky. Mas, Steven Spielberg é sim muito, muito bom e as pessoas tendem a subestimar o Spielberg só porque ele está ganhando muito dinheiro fazendo o que ele faz. Bom, fazer um resumo rápido de Disclosure Day, caso você goste desse tipo de coisa. Eu não suporto, mas né, vamos lá. A gente acompanha dois personagens principais. Um é um hacker, um trabalha com cibersegurança para uma empresa privada de segurança. E a gente descobre rapidamente que essa empresa privada que já esteve filiada ao governo, está escondendo material sensível que comprovaria a existência de vida extraterrestre. Outra pessoa que a gente acompanha, e é a mais protagonista, que é a Emily Blunt, que faz uma jornalista, mulher do tempo, né? Que está claramente frustrada na carreira dela, ela não tem lugar no mundo e ela sente isso muito forte, ela tem um anseio muito grande dentro dela e ela não sabe por quê. E até o dia que ela tem um encontro com um pássaro, um cardinal, né? Eu esqueci o nome em português, mas é um passarinho vermelho, talvez esteja aqui na tela agora. E isso meio que desbloqueia alguma coisa dentro dela e ela sente que ela precisa encontrar a resistência, né? Alguns membros dessa organização de segurança, dessa empresa de segurança, traíram a empresa, roubaram as informações, que é aí que entra o nosso querido nerd da cibersegurança. E agora estão em posse desse material e ela precisa encontrar esse pessoal. E ela começa a desbloquear certas habilidades psíquicas, onde ela consegue conhecer toda a vida da pessoa apenas olhando para ela. Bom, e aí o filme começa, né? E nesse filme ele trata de um assunto que é caseiro para ele, né? Assim como os Fabelmans, né? Filme maravilhoso. Ele tá tratando de uma coisa que é inerente à existência dele, que é alienígenas. São alienígenas, né? Ele trata disso pela primeira vez em 76, eu acho, né? Com encontros imediatos de terceiro grau, Close Encounters, né? Of the Third Kind. Excelente filme, muito forte, que tem uma pegada diferente do Disclosure Day, porque ele é muito mais focado. Não existe aquele momento da revelação, né? Pro mundo, como é o foco desse novo filme. Ele é uma coisa de uma experiência particular, que não se expande, né? É uma experiência individual que não se expande. Daí temos também ele lidando com o tema em ET, né? O extraterrestre, filme lindo dos anos 80. E, mais propriamente dito, no Guerra dos Mundos, de 2005, né? Que é um remake, com o Tom Cruise, filme bom também, subestimado. Agora, ele também tratou disso, por exemplo, em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que a temática do conhecimento alienígena, das coisas que os alienígenas podem fazer que estão além da gente, também aparece naquele filme, né? É meio secundário, né? Porque eu foco em Indiana Jones, mas gira em torno da caveira, que é uma caveira de alienígena. E aqui ele resgata todas essas experiências dele, 50 anos de experiências com ETs, e ele despeja tudo nesse filme aqui. Então, para além da história que ele já conhece, ele reutiliza designs, né, conceitos. É importante, é bom lembrar, né, que quem faz a trilha sonora desse filme 2026 é o John Williams, que fez a de Contatos Imediatos, que fez Indiana Jones, que fez ET, etc, né. A parceria John Williams e Steven Spielberg é também muito longeva, tão longeva quanto a carreira do Spielberg, e aqui os dois se unem e essa união dá um tom anacrônico pro filme. E eu falo isso por falta de um termo melhor. Parece que eu tô sendo crítico, né? Que o filme tá fora do contexto dele. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que parece um filme antigo. Não porque é filmado em película, né? Em filme 35mm ou
porque o Spielberg está usando técnicas ultrapassadas, ou porque a música do John Williams é ultrapassada. Não é isso. Mas soa como os filmes dos anos 80, que a gente tá tão familiarizado, né? E não só soa, mas o Spielberg também, ele tem o tom dele de comédia, de drama, que também lembra muito esses filmes Indiana Jones, ET. Então essa junção, né, do Spielberg com o John Williams, às vezes você sente que aquilo você já viu antes, mas não de uma forma ruim, entendeu? É como se você voltasse pro pra casa da sua infância, como você voltasse pra um lugar que você tá muito familiarizado e há muito tempo você não ia. Você vai falar assim que é um absurdo, porque o Spielberg e o John Williams já trabalharam juntos antes, né? Recentemente, antes do Disclosure Day, eu acho que The Fabelmans foi o John Williams também que fez, mas é diferente. Aqui, o Spielberg, ele consegue trabalhar um pouco de tudo que ele tinha em mente nos outros filmes de ET dele. Ele trabalha o lado da experiência individual, como contatos imediatos. Ele trabalha o otimismo doce, quase infantil de ET. Ele trabalha o trauma, né, o medo, o receio com o mundo desordenado, o mundo caótico do Guerra dos Mundos, né, pós 11 de setembro. E ele destila tudo nesse novo filme, no dia D, né, terrível, no Disclosure Day. Só que ele consegue equilibrar muito bem isso, né? O Spielberg não vai para um sentimentalismo bobo, mas ele também não vai para um ceticismo absurdo, e o Spielberg acredita no ser humano. Eu acho que se você conhece a obra dele, você pode dizer isso, né? O Spielberg é um cara que tem fé, é um cara que tem esperança. E isso tá muito claro nesse filme, né? É muito bacana porque o filme ele tem todo um contexto rolando em volta, por trás, né? Que a todo momento a gente tá ouvindo notícias, porque é um filme sobre jornalismo, né? Jornalistas, né? A protagonista, a Emily Blunt, faz uma jornalista. E frustrada, né, tal, mas uma jornalista. E todo momento o filme tá tratando sobre a iminente Terceira Guerra, né? E a gente vê notícias de mobilização da Coreia do Norte, e a Europa, e a Rússia, e não sei o quê. Então, tá tudo caminhando pra um lugar ruim. Todo mundo no filme tem certeza que vai começar a Terceira Guerra a qualquer momento. A qualquer momento, a primeira bomba vai explodir e vai ser o fim do mundo, né? E o Spielberg, ele faz toda a volta do filme para mostrar que não, para mostrar que não precisa ser assim. Com a informação do Disclosure Day, né, da informação dos alienígenas, perspectivas mudam, o mundo para e aquela tensão vai para outro lugar. E eu acho que essa tensão vai para um lugar de que coloca em perspectiva a nós, seres humanos, como raça, né? Como raça mesmo, no sentido planetária, né? Como um povo em oposição aos alienígenas. Não é tão desenvolvido isso porque não tem tempo, né? O filme acaba. Mas as cenas que acompanham após a divulgação das imagens, né, dos arquivos dos ETs, dão a entender uma coisa muito nesse sentido. Eu acho que o Spielberg tenta trazer essa questão de perspectiva de raça humana muito também pela protagonista, né, pela Margaret Fairchild, que ela, com aquele poder que ela desbloqueia, né, aquela habilidade que os alienígenas conferem a ela, eles falam isso no filme, né, é explícito, que ela foi concedido o dom de entender e fazer pontes entre as pessoas, e pro nerd lá, o dom de entender os alienígenas, né? Assim sendo uma coisa completa, né? Você tem a compreensão dos seus e a compreensão dos outros. Então o Spielberg é esse cara que acredita,
Eu acho isso bonito. O filme também tem uma discussão sobre as perspectivas de crença religiosas, né? E eles colocam lá aquela garota, a namorada do nosso nerd, pra servir de. Ela é meio que ela é meio que agente ali naquilo tudo, né? Dentro do filme. Ela é aquela personagem que não era pra estar lá, não era pra saber, mas acaba sabendo, e ela é mundana, né? Tipo, no sentido de que ela é uma pessoa normal, ela tem fé, não é devota, né? Já foi muito devota, mas não é mais, mas ela tem fé. Ela ela é uma pessoa normal, diferente, ela não tem nenhum dom especial, ela não tá naquele meio envolvida. E ela tem que lidar com essas informações, né? E ela tá lá pra mostrar que é possível. Eu acho que isso é uma visão bonita do Spielberg. Mas é isso, eu preciso dizer que o Spielberg, ele volta em grande estilo mais uma vez, né? Ele fez de novo. Eu nunca duvidei do Spielberg, eu não acho que ele é fraco, superestimado, nem nada do tipo. Também não acho que os Spielberg depois dos anos 2000, eu acho que é diferente, mas eu não acho ele ruim de forma nenhuma. E nesse filme ele tá invocado com a câmera. É impressionante o que ele faz aqui. Câmera, som, sonoplastia, né? E a trilha sonora, tudo vai se juntando para criar uma experiência absolutamente imersiva, de tensão e apreensão e esperança e medo e tudo que é mais humano, o Spielberg vai dando pra gente nesse filme. Eu recomendo que você vá ver Disclosure Day na maior tela disponível também, na melhor som possível, porque vale a pena. Afinal, a gente não sabe qual vai ser a última vez que a gente vai poder assistir um filme do Spielberg e ouvir o John Williams de forma inédita no cinema, né? É triste, mas é verdade. Então eu recomendo que você vá imediatamente assistir. Eu não sei se vai sair algum Oscar pra esse filme, mas indicações com certeza, né? Pro John Williams, pra Emily Blunt. Faz uma atuação muito forte, muito potente, muito sonora, né? Ela tem um trabalho ali, não sei o quanto é dublado, que ela dubla depois, né? Mas de qualquer forma, se seja na hora ou dublado, ela tem um trabalho muito forte, assim, com a respiração, com aqueles sons ofegantes e o medo, ela consegue transmitir muito bem isso. Apesar do rosto dela tá meio duro, né? De procedimento, ela tá sempre meio assim, sabe? Mas de qualquer forma, ela vai muito bem. O Josh O'Connor, o rapaz lá também vai muito bem. Enfim, tá todo mundo muito bem nesse filme. Mas é isso, na Disclosure Day ele fala sobre o poder de liberdade, de libertação da verdade. Porque muito se questiona, né, se essa informação sensível da existência de alienígenas seria devastadora para os humanos ou não. Como eu disse, a personagem lá, a namorada do nerd, tá lá para ser isso, né, para mostrar que é possível sim. E o Spielberg confia muito na verdade. Ele confia muito nos seres humanos. E você vê que para ele essa verdade nos redime de uma forma absurda, nos traz um senso de união e de pertencimento. Então, assim, em suma, é um filme muito bonito. E o Spielberg, e eu preciso falar isso, ele não tem medo, e eu respeito isso, ele não tem medo de parecer ultrapassado, piegas, cafona, né? Ele não tem medo, porque o design do filme, dos ETs, né, são todos baseados nos Grey. Então, lembra alguns designs claramente da época do Contatos Imediatos. Ele até muda as naves, né? Mas todos os alienígenas, eles são um pouquinho mais altos, um pouquinho menores. Mas eles são todos aquele estereótipo dos Greys, né? Cabeças longas, olhos grandes, pele cinza, membros finos e alongados. Então eu preciso respeitar também o Spielberg na medida em que ele toma decisões autorais na hora de filmar o filme dele, né? Ele não tem nenhuma pressão assim de que eu acho terrível no cinema, né? De como seriam os alienígenas. Peraí, eu tenho feito aqui. Como seriam os alienígenas se eles fossem reais? Ele não tem essa pira, né? Ele tem uma imagem que é característica da época que ele foi criado. Ele carrega isso com ele, porque ele gosta, porque ele ama aquilo.
Então, muito respeito ao Steven Spielberg, a tudo que ele fez, faz e eu espero muito que ele fará ainda. Bom, e para terminar a nossa costumeira reflexão na palavra, né? Hoje eu tô sem minha Bíblia física aqui que eu uso para ler nos vídeos que eu deixei no carro, que é o que eu também levo na igreja. Mas eu tô aqui aberto e eu queria convidar vocês para lerem junto comigo o Evangelho de João 8:31 a 36. Passagem muito conhecida também. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém. Bom, gente, essa passagem é muito clara, né? Apenas a fé em Jesus, na obra dele, salvadora, na cruz, a fé que ele não só morreu, mas ressuscitou, não só desceu, mas também subiu aos céus, e não só isso, como voltará, só essa verdade nos liberta. O Spielberg é muito bacana, né? Ele tem essa fé, essa fé no homem, na humanidade, no espírito humano. E isso está muito claro, como eu disse, no Disclosure Day, mas também em Guerra dos Mundos, por exemplo, ou qualquer outro filme dele, né? Ele deixa isso muito claro sempre na filmografia. E nesse filme principalmente, com a fé que é a verdade da informação, a verdade da realidade que nos cerca, vai conectar todos os seres humanos e vamos parar com todas essas guerras e conflitos e medos. Vamos começar a caminhar numa direção certa. E é uma crença muito bonita, mas eu tenho que discordar do Spielberg, com todo respeito. Essa verdade, mesmo que existam ETs ou não, eu sou cético. Eu acho que, né, mas isso não é assunto pro vídeo. Não vai nos redimir, não vai nos libertar. Os ETs vão aparecer aí no, no plantão, né, da Globo e no outro dia você ainda vai odiar o seu próximo. Outro dia você vai brigar no trânsito, vai querer matar seu chefe no trabalho, vai cobiçar a mulher do próximo. Outro dia você ainda vai desrespeitar seus pais. Outro dia você ainda vai sentir sentimentos muito ruins em relação a pessoas que são estranhas a você. Então, nada disso vai mudar quem a gente é por dentro. Essa é a realidade das coisas. É claro, seria muito bonito todos nós nos conectarmos mais, nos conhecermos mais plenamente. E com certeza isso pode trazer mais união, sim. Mas essa união é só externa, não é uma mudança interna. E ainda assim estaremos escravos do pecado. No pecado do nosso coração. Então, meus caros, eu convido vocês a conhecerem a verdade que de fato liberta. É claro que vocês ainda vão pecar. Eu peco, todos nós pecamos. Mas não somos mais escravos desse pecado, porque fomos libertos pela verdade em Cristo. Então, isso sim nos traz esperança. Esperança presente, de força para lutar contra isso. E a futura, de finalmente, quando ele voltar, estarmos definitivamente livres. Prontos para gozar aí sim. Uma paz plena, de uma união plena. Uma comunhão perfeita. Mas é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Inscreve, segue, ativa o sininho. Me segue no Letterboxd, tá na descrição. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.